Programa não recomendado para menores de 12 anos. Dragon Vic and Oric 1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. E tem também nessas subcategorias tem o demo de invitation. São demos criados especialmente para convidar grupos e pessoas para uma demo party. É o flyer para a rave de semana que vem. Por aí. Essa lista aqui, ó, não é uma coisa estática, tem diversas outras categorias. Coisas são chamadas demo, como Wild, Live Presentation, Picture, uma música que o cara pode levar para uma demo party para concorrer, e por aí vai. Tem milhares de coisas. Um jogo. Uma arte, tem concursos em demos de arte também, né? Tem um pouco de tudo, né? Tem demos que são muito grandes, são os mega demos. Tem uns caras que vão se apresentar, cantar uma música no palco. Nossa. É o Lame. Exatamente. Existe uma categoria pra assim, quero pagar mil. Tá bom, vai. Falando em termos bonitos, é uma coisa muito fluida, sabe? Rogerinho, filho da liberdade, vai querer colocar fruto fépia no programa. É uma mistureba do campo, né? Vamos falar assim, parar de falar bonito. É uma mistureba danada. Não é uma coisa estática, não é um formato padrão, assim, assado. Já perceberam, né? Bom, e já que a gente citou pela segunda vez, né, antes que alguém reclame que a gente não explicou o que é, vamos falar que são as tais demopares. Ou combos. As demopares são os eventos onde a galera da Democine se reúne. Democine, nós já comentamos. Quem é a galera da Democine? Galera que faz demo, galera que curte fazer demo, galera que curte demo. Isso é a galera curiosa. Os Ciners, eles são também subdivididos, né? Eles se dividem entre a Elite, que é a galera que ganha os prêmios, os Lamers, que é a galera que faz coisa sem seguir as regras exatamente, e os Hippers, que já foram muito criticados no passado, não sei se ainda são, né? Que é a galera que copia a arte de um outro, a música de um outro grupo pra botar nos seus trabalhos. A Demo Party tem as Demo Competitions, que, obviamente, como tudo na vida acaba sendo cortado, viraram compos. E nessas compos, os Sinners competem, e aí os Elites vão ser Elites, os Lamers vão ser Lamers, e os Hippers, né, enfim, vão continuar ripando. O negócio é o seguinte, as Democines duram em geral um final de semana, e não só servem para a socialização da galera, mas também servem para a finalização das demos. De estudante. Exatamente. Se não houvesse o último minuto no mundo, nada seria feito. Exatamente isso. Não houvesse o último minuto no mundo, não aconteceria nada. Porque ninguém completa nada de véspera. É tudo no calor do momento, né? Ou seja, tava achando que os caras levavam o demo já tudo prontinho e testado pro evento? Achou errado, otário? Mesmo porque os caras vão querer enfiar tudo quanto é feito até o último momento possível pra ter mais chance de ganhar, né? Geralmente os caras se ajudam na codificação. O cara tá empacado numa rotina, daqui a pouco tem uns 20 olhando lá o código dele. Resultado. Tá, agora, tem que apresentar agora. Aí pá, apresenta, ficou ótimo. Mas depois da festa, depois da compo, a gente podia ter feito isso assim, assado. Isso aqui tá com um bugzinho aqui. Aí vem a edição com os bugs corrigidos. É igual tese de mestrado. Igual qualquer trabalho ser entregue, né? Trabalho que tem avaliação, né? Se você for pesquisar na POE, você vai começar a encontrar muitos demos assim. Eles têm o Compo Edition, ou seja, isso aqui foi o que foi apresentado, foi o que rodou no telão. Lá a galera aplaudiu ou xingou. E isso aqui, no dia seguinte, te deu uma arrumadinha que é o Final Version, o Final Release. É a versão revista e corrigida, segundo a grafia simplificada e os melhores textos em grego e aramaico. Por aí. Exatamente. E voltando à questão técnica, a estrutura de uma demo party é basicamente a mesma de uma Lampare. Inclusive, a origem das duas se parece muito. Tanto que algumas demo parties se transformaram em Lampares e por aí vai. Aquela que a gente citou no episódio, agora não lembro qual foi o episódio, aquela de Jungle Ping, lá na Suécia, ela era uma demo party que virou uma Lampare. Mas o termo Lampare teve uma existência bem breve, né? Assim, no início do século XXI. Ainda existem. Isso que é o mais assustador.
As lamparts ainda estão por aí. Podem não ser tão populares, mas ainda tem muita. É que nem muita o MST, Lampard. ninguém precisa ir porque dá pra jogar em rede. A galera vai pra bater papo. Claro. Essa é a motivação. Mas César, a Demo Party tem uma diferença crucial em relação à Lampard. Tem, que é o fato de que a Demo Party tem telão e caixa de som potente. Não é carro rebaixado, mas tem caixa de som potente. E é a partir desse telão que são apresentados os demos, né? Que foram concluídos naquele evento e onde a galera, a audiência escolhe. Aí a votação muitas vezes é do pessoal que tá lá, do pessoal que foi participar do Lampard para assistir, né? Depende algumas abrem a votação na internet também, né? Depende muito da Demo Party. Tem umas que tem o júri, tem umas que tem a escolha da galera, tem umas que abrem a votação pela internet também. No passado existiram literalmente as Disc Magazines de votação, os caras distribuem o Disc Magazine, escolham seus demos e mandem de volta. Nossa. Exatamente. E onde tem Demo Party hoje em dia? Um monte de lugar. Acho que a mais antiga atividade é a Assembly, né? A Assembly ocorre na Finlândia, vem desde 1992, ou seja, no ano que nós estamos gravando, a Assembly está indo para a 27ª edição. E são 2 edições, pelo que parece, a Summer e a Winter. Nossa, mas não é a única, né? Talvez seja a maior, é a mais conhecida, mas você tem a Breakpoint na Alemanha, que durou 7 anos, 2003 e 2010. Depois foi substituído pela Revision, que começou em 2011 e seguiu em frente. E tem outras, né? Principalmente na Europa, né? A Alternative Party, que de vez em quando o pessoal de MSX finlandês aparece. Sim, a Alternative Party, bem lembrado. Uma coisa que a gente não falou, né? Apesar das demos Demo Party existirem hoje em dia, elas não são clubinhos fechados, plataformas novas. Você também pode fazer coisa pro seu rádio clássico. Criam categorias pro seu... Categoria Old School. Lembrar que Old School e tem a categoria Amiga Demo. A Amiga, a máquina do demo, né? É o micro do demo por excelência, né? Você vai lembrar, por exemplo, o César citou Alternative Party, o Nirik, né? Aquele finlandês maluco, usuário de MSX, chegou com o Turbo R dele, não existia a categoria Old School, ele falou, eu quero apresentar o meu. Aí ele foi lá, ligou no telão, participou e acho que ele tirou 4º lugar no geral. Acho que foi 4º ou 5º lugar no geral. E depois a Alternative Party introduziu, colocou uma categoria Old School. E outras começaram, a própria Assembly também tem a categoria Old School, vários lá, porque não, assim, começou uma coisa muito focada no continente europeu, não é de estranhar que as plataformas clássicas dominantes nessas categorias Old School são as máquinas que foram mais vendidas na Europa. Então você vai encontrar muita coisa de demo de Atari, principalmente leste europeu, Amstrad, Espanha, Inglaterra, sim, Commodore 64, mas para a Alemanha, o MSX, Holanda, Espanha, aí um pouco França, um pouquinho Finlândia, Spectrum, Inglaterra por excelência, mas também Espanha, sim, República Tcheca, na verdade. Leste europeu em geral adorava clonar Spectrum. Sim. Basicamente, um certo momento que você tropeçava na rua em clone de Spectrum. Ai! E você não tinha, por exemplo, o Atari ST, o Amiga, que é a máquina dos demos por excelência, e até um pouquinho de Apple IIgs. Parecida. Da Ninja Force, que é um grupo francês, eles produziram vários demos pro Apple IIgs. E surgem demos de grupos de demos para certas categorias que vêm de países que você não imaginava, porque não há uma tradição daquela plataforma. Eu cito o MSX como exemplo, porque eu quando até pesquisei isso há tempo, encontrei demos feitos na Suécia, demos feitos na Rússia, MSX, além de, claro, por exemplo, grupos fortes da Finlândia. Tinha um grupo que faz demo para MSX1 que eu achei que eles tinham parado. Não, os caras continuam produzindo demos até hoje, estão há 20 anos fazendo demo, e vez por outro tá saindo material novo deles, que é o Bandwagon. o Live Store. A Live Store. Bandwagon era um outro grupo finlandês, eles também faziam para Amiga. Sim, mas o Live Store eles continuam produzindo coisas até hoje, material eles produzem até hoje para MSX. Aí a Finlândia, ela tem uma certa tradição, mas, por exemplo, eu descobri demo feito na Rússia, demo feito na Suécia. Mas isso também não quer dizer que Apple II, Dragon 32, TS-80, TS-80 Cold, o Color e outras diversas plataformas não tenham tido em algum momento de sua vida algum demo. Cara, tem um camarada chamado Simon Jonasson nos grupos lá do Facebook, ele faz demos para MC10. What? Nossa, que louco. Juan, arruma um link pra um demo desse cara e manda pra nos links do show notes. Cara, eu vou procurar, mas procurar coisas antigas no Facebook é uma bosta. Fala com o Zuki acha. Eu vou tentar. Aqui é negócio, não tem uma plataforma de computador no mundo que não tenha tido pelo menos um demo. Tem pior que MC10. E Juan, e também aquela coisa, não é só computador que a gente tá falando. Osciloscópio. Cansei de ver coisa pro osciloscópio. Console de
videogame, Eletrônica BK, meu sonho de consumo. estação de trabalho, PDA, calculadora, geladeira, prédio, tem demo. E em homenagem ao Juan, temos um demo de Invitation da galera. Isso aqui é um demo de 2019. Acho que é o convite para essa citação, essa demo party que eu tenho aqui em cima. A galera do Café Demo Party, que é em Kazan, na Rússia. Será em outubro. Aliás, tem uma camisa bem legal à venda aqui. Mas esse invite não é Eletrônica BK. Não é? Ah, não, é esse link aqui? Esse link é o invitation pra café. Pra café Demo Party 2019. Em Kazan, de 25 a 27 de outubro. Deixa eu ver se tem link de YouTube. Eu só tenho executável. Não tem que arrumar um emulador de Eletrônica BK pra mim poder rodar esses negócios. YouTube, tem YouTube. Cara, sai umas coisas muito loucas. Agora você falou geladeira e prédio. Teve um sujeito que tirou um microprocessador de uma geladeira e fez um computador com ele. E apresentou um demo numa competição. Você falou de prédio, me lembrou do trabalho do clássico, talvez o mais conhecido grupo de usuários do mundo, o Chaos Computer Club de Berlim, o Blinking Lights, né? São justamente eles. Primeiro só fazer as luzinhas piscarem, depois fazer animação, botar cores e jogar Tetris com os prédios. Jogar Tetris na fachada do prédio, né? Mas assim, o Blinking Lights, feito pelo pessoal do Chaos Computer Club, e o Chaos Computer Club hoje em dia é um grupo de Berlim conhecidíssimo, e eles hoje em dia fazem um evento da área de segurança da informação, que é um evento que ocorre entre o Natal e o Ano Novo, e é um evento concorridíssimo. E é um evento Computer Congress. É o Chaos Computer Congress, e inclusive eles fazem apresentações de retrocomputação lá. Então a gente, por exemplo, a gente já falou várias vezes de apresentações sobre retrocomputação que foram feitas na CCC. Tem 2 ou 3 anos que eram grupos poloneses apresentando uma apresentação explicando como usar computadores clássicos para medição de radiação, que eles são menos afetados. Era uma galera da Polônia, inclusive. Interessante. Então assim, usar aquele Cosmac, né? Não, o exemplo deles eles falaram do Apple II. Levar um Apple II e colocar lá em Chernobyl para medir a radiação. Obviamente que quase todos os sistemas escritos vão puramente em assembly. O cara precisa de desempenho, o cara precisa de portabilidade, e aí é também o desafio fazer um assembly, né? E aí vai tratando de usar vários truques, tirando proveitos de situações como falha do hardware, simulação de alguma coisa, ou usar um recurso exagerado. É muito comum demo, por exemplo, de MSX, o cara inserir aqueles pontos de parada. O cara, na prática, você tem um pedaço da tela, uma screen, na outra você tem um modo gráfico, na outra você tem outro. Né? Tem um demo, eu acho que é do Live Story, que a gente precisa ter um MSI 50 Hz para testar, que eles usam um bug do TMS para exibir mais sprites do que o esperado na tela. Aí só olhando, pegar um MSX 50 Hz, tem que ser um MSX1 50 Hz. Só pode ser MSX1, tem que ter um TMS 91, 20, 17, 18, 17, 19. 29, na verdade. Eu acho que eu tenho um aqui. A gente pode pensar nisso, vai ver depois. Tem que descobrir qual é o demo. Aproveitar esse recurso da falha, explorar essa falha, né? Isso na prática é a essência do que é o hacking, né? Cara, explorar o recurso e aprender com ele, tirando proveito do recurso que está disponível. Aliás, os caras estão até hoje descobrindo novos modos gráficos no Commodore 64. Meu Deus. De vez em quando eles tropeçam no modo gráfico novo. Por aí. Eles fazem um novo, na verdade. Porque o grande barato é esse. Tipo, você cria modos gráficos novos a partir de combinações e modificações do hardware. E isso muitas vezes significa desde modificação de registros até aproveitar falhas, ou então utilizar glitches específicos do hardware, ou então do monitor para conseguir aquilo que você está querendo. É compreensível. E por aí vai. De novo, o 8088 MPH é um grande exemplo desse caso. Sim. Você está falando sobre o chip da Commodore. Dado que ele é um chip proprietário, é compreensível que haja mais coisas para se descobrir, porque ele não é tão debulhado, tão conhecido, tão explorado quanto um TMS 9918, que é um componente de prateleira, né? E como o VIC-2, que vai depender do Commodore 64, e o 6502 estão ali batendo para o mesmo barramento, não é I/O, né? Então, literalmente, ficar brincando de trocar registrador e valor de registrador e endereço de memória, deixando o procedimento enlouquecido, é fácil, claro. Você tem mais território desconhecido para explorar. Olha só, eu tô deixando correr solto aqui pra ver até onde vai o egoísmo dos três. Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com/retrocomputaria. Lá
temos os episódios colocados e temos também playlists separadas para os episódios do Retro Computaria, Retro Hits, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar, não deixe de ouvir o Retrocomputaria e pedimos, compartilhe, conversa com seus amigos, apresente o podcast. Obrigado. Concordo. Mas e áudio? É um outro mundo à parte, né? Que ele chegou a se descolar da Demoscene, mas ficando ali perto, né? O chiptune, eles têm origem na Demoscene e acabou se descolando. Assim, vai fazer um episódio sobre chiptune por causa disso, mas ao mesmo tempo ele continua ali muito próximo. É outra tribo próxima, né? Até porque a demo, como nós já comentamos que demo é um negócio que tem áudio e vídeo, ele vem acompanhado de trilha sonora. Sim. E a trilha sonora, em geral, é composta em ferramentas desenvolvidas por grupos de demo. E o grande exemplo que a gente lembra aqui é do Screen Tracker, do grupo finlandês Future Crew, que foi o precursor dos editores de tracker modernos, que é um mundo muito específico, né? Editores de trackers. E uma coisa também muito interessante é que na parte, como na parte de áudio, de vídeo, aliás, a parte de áudio, eles também exploram características do hardware de som para conseguir que esse circuito utilizado seja utilizado de uma forma heterodoxa, vamos dizer assim. Um exemplo clássico é, por exemplo, simular a existência de mais canais de som do que o que efetivamente existe no hardware daquela máquina. Uma máquina ali que a princípio tem, sei lá, um canal de som, você simula ali 3. Tem uns players pra Spectrum que simulam 6 canais de som no PSG. E tem músicas de SID que simulam mais do que os 3 canais do SID. Isso sem falar nos mods. Porque o mod é um mundo tão à parte quanto o chiptune. E é tracker também. Significa que a gente vai, de novo, a gente tem essa promessa, nós vamos cumprir essa promessa. Um dia. A nossa promessa é cumprir uma promessa e criar mais 4. Exatamente. Uma coisa curiosa da questão que vocês falaram de áudio, do chiptune, é o pessoal criando a maneira que eles usam pra criar o som. Tem muita gente, por exemplo, trabalhando em cima de Game Boy. Bota um cartuchinho com um tracker no Game Boy, bota lá as pilhas e o cara vai e compõe usando os direcionais e os botões A e B, Start Select, pra ele poder compor e fazendo assim, uma coisa meio doida, mas é possível. Ou colocam 2 SIDs dentro do Commodore 64. Mas também tem hackers de som parecidos para um Amiga. Ou colocam uma PL4 no MSX, tipo de coisa assim. Sim. Agora vamos falar de fama? Vamos. Sim. Quer dizer, não vamos falar de Hall da Fama, não. É porque é complicado, né? Deu um gosto pessoal, aí tem uns que você acha que é, outros que não, é mais complicado. Então vamos pegar uma coisa que mais ou menos é um consenso da comunidade Demoscene mundial, né? Primeiro, toda plataforma que se preza, ela tem que ter um Mega Demo. Se não teve, ainda vai ser feio. Isso significa que se você procurar Mega Demo no PoE, vai encontrar Mega Demo pra caramba. Pra praticamente qualquer coisa que você pensar tem um Mega Demo. Aí Giovanni fez um top 5 aqui, né? Pegando o top da galera do PoE, que tem termos modernos, novos, recentes, de plataformas atuais, eu separei 5 de plataformas clássicas. Então, nós temos um aqui que faz a detente entre o Amiga e o Atari ST. Olha lá, o primeiro é o Starstruck para Amiga com H e Falcon 030, grupo The Black Lotus, que é o mesmo galera que fez o EON em 2019. Foi o primeiro colocado na categoria Combined Demo na Assembly 2006. O que tem esse demo? Assistam. Ele é um demo feito realmente para rodar no Amiga H ou no Atari ST, e prova que assim que a comunidade deixou essa desavença de lado, essa coinha, e que qualquer Falcon 030 pode rodar demo de Amiga H que tem 060. Mas esse demo tem YouTube, você não precisa baixar um software específico para ver. Você não precisa ter um emulador nem uma máquina com aceleradora. Aliás, desculpa a brincadeira, que o Falcon 030 também tem aceleradora, tá? Que nem um cara colocar a aceleradora num Turbo R, né? Por aí. Mas assim, o demo é literalmente você vai ficar perguntando, isso realmente é uma máquina do meio dos anos 80? O segundo, que é o Edge of Disgrace. Não é bonito, né? A beira da desgraça. A beira da desgraça. Para Commodore 64, do Buzz Design, a beira da desgraça, primeiro colocado na categoria C64 Demo da X em 2008. E se ele não tivesse ganhado, seria simplesmente desgraça. A desgraça estava no pacote. Exatamente. Batman Forever, da Amstrad CPC, do grupo Batman Group, original. Primeiro lugar eu acho que eles criaram para fazer esse demo. Da Forever, 2011. O Jesus Christ Motocross, pra Amiga Aga, do Nature. E tem o Tractor. O Tractor acho que tem, não sei se foi qual foi o grupo que fez, mas que tem um demo. É o grupo, né? Eles fazem demo fizeram demo pra MSX também. E fazem coisa em JavaScript, coisa do arco da velha, eu já vi deles. Eles fazem PHP, cara. O cara conseguir fazer um demo em PHP tem que ser fraco, não. Tem que ser bom, hein? Primeiro colocado
colocado na categoria Amiga Demo no Breakpoint 2009. E você tem no The Party de 1992, você tem pra Amiga OCS, ou Amiga SS, você tem um demo State of the Arts do grupo Spaceballs. Aliás, o demo já é clássico, né? O demo fez muita gente querer comprar uma Amiga. Aliás, fazer um protesto aqui, tá faltando falar do clássico todo encontro de MSX no Brasil, a Non-Reality. Ah, sim. Pode falar então. A Non-Reality é um demo, é um mega demo, né, da NOP, ele vem em 3 disquetes do grupo NOP e acabou virando meio que um padrão. Em todo encontro de MSX alguém tem que botar o Non-Reality rodando. O demo é muito completo, tem muita coisa, ele foi feito para MSX2, inclusive em algum ponto demo eles falam, né, MSX2 Still Alive. O pessoal achou que tinha parado, usar. Além deles, pode citar da Computania, também da Holanda, o Calcus, que tem inclusive suporte para V9990, os demos da Anima, que Aliás, dois, o Relaxus. O Calcus é uma grande picaretagem pra você ficar achando que a MSX é 3D. Verdade. Você tem também, no caso, você pode citar os demos da Anima, que é o Source of Power e o Relax. O Relax tem menu, você escolher o que você vai querer executar. Tem os demos da Abyss, como Metal Limit, tem 2 partes, né? Uma parte que é um jogo que é uma espécie de uma sátira ao Metal Gear, e tem a parte de demo mesmo, com um menuzinho para escolher as opções de uma forma tanto quanto criativa, né? Você vai fazendo um esqueletinho andar por uma ruína, e conforme vai parando na parte da ruína, aparece o nome da seção ali, você aperta a barra de espaço e ele carrega. Aliás, tem um demo pra Amiga muito parecido com isso. Aliás, falando em demo pra Amiga muito parecido com isso, você lembrando que o Shadow of the Beast, que tecnicamente foi um jogo feito utilizando os recursos de demo que o Amiga permitia. É literalmente uma demonstração do rádio da máquina. Mas vamos dar uma travada e olhar um pouquinho como é que tá sendo hoje em dia. Se a gente ficar falando, por exemplo, de todos os demos que saíram, que não tem, a gente vai ficar falando até amanhã e não vamos nem arranhar a superfície. O que acaba acontecendo hoje em dia de interessante? A volta do pessoal agora nas demopares é que não estão lidando e brincando com o desafio de você limitar o tamanho do demo. O cara conseguir realizar a tarefa no menor espaço possível. Eu lembro de um demo para PC que eu rodei uma vez, que o executável tinha de 4 KB, uma coisa assim. Aí você botava para executar e dizia assim, descompactando o demo. Ele era compactado o código, ele descompactava na memória para entrar em execução. Eu não lembro qual era o demo de PC, mas era um demo impressionante. Tinha um que eu lembro que a gente viu na época do 386, que a gente ficou doido na universidade. Que no mínimo... Era da Futricrew. Sim, devia ser deles. E um exemplo que a gente até vai colocar, porque é bem bacana, é o K-Krieger, que está com a tag beta, que é um FPS em 96K. Jesus. Para Windows. E que venceu a sua categoria Game na Breakpoint 2004. Como? Você não consegue fazer um Hello World para PC hoje sem usar menos de 10 MB? Ele fez um jogo, um FPS para Windows em 96K. É pra aplaudir de pé, igreja. De 2004, deve ser para Windows XP, né? É Windows 32 bits. Geralmente OpenGL ou DirectX. Vamos dizer, 2004, provavelmente, eu acho que era o XP. Eu acho que não tinha saído o 7 não. O 7 de 2009, o Vista de 2006. Não era XP. Porque inclusive na System Requirements, fala máquina topo de linha, é um Pentium 3 ou um Athlon de 1,5 GHz ou mais rápido, 512 MB de RAM ou mais, uma placa gráfica, uma GeForce 4 TI ou superior, ou então uma ATI Radeon 8500 ou superior, com 128K ou mais de VRAM, algum hardware de som, whatever, e DirectX 9. Impressionante. Outro foco da Demoscene é trabalhar a partir para dispositivos um tanto quanto mais exóticos, né, que não teriam demos, como por exemplo, demo para rodar em PDA. Vocês lembram o que é PDA, né, ouvintes? Espero que sim. Não vou explicar, não. Consoles portáteis, plataformas de computadores também, com a forma de você trabalhar com as limitações do equipamento. E aí, por exemplo, na Evoque de 2012, teve um demo feito para rodar naquele console da Bandai, o WonderSwan. Quem vai lembrar da bodega do WonderSwan, mas fez um demo. O demo é o Finally, provavelmente a analogia, porque finalmente tem um demo lá e tirou, na categoria alternativa, tirou 2º lugar. Os 3 ou 4 que tem um WonderSwan de verdade podem rodar. Vou falar isso pro pessoal do canal 3. Uma diferença do passado é que hoje em dia o pessoal trabalha com, não precisa não necessariamente trabalhar direto em assembly, né? As pessoas trabalham em C, hoje linguagens um pouco mais altas, de alto nível. Até a gente brincou aqui que a gente faz demo PHP, JavaScript e coisas do gênero, e que
E alguns grupos se especializaram em criar uma ferramenta de autoria de demos, Demo Tools. Vários grupos têm os seus, eles produzem e disponibilizam, e desenvolvem um programa que é uma mistureba de editor de desenho, um editor de áudio, um editor de vídeo metido a PowerPoint, por exemplo. E tudo isso junto, ao mesmo tempo, não é isso. Nossa. E que era um executável que é um demo. Isso tem um exemplo extremo que a gente vai ficar, porque... Mas, rapidinho, uma galera que tem um editor de demo é a galera da Conspiracy. Mas, por outro lado, indo pro outro extremo, tem a galera que faz na mão e coda do zero. Abre lá o VIM e vamos que vamos. O pessoal que é metal, né? Utilizando, claro, linguagem C. No caso, por exemplo, Yellow Rose of Texas, que foi o primeiro colocado na categoria de Combined 4K da Assembly 2003. Combined porque ele roda em Windows, roda em Linux, roda em qualquer outro Unix que você possa levar para ele. Cara, ele roda em Linux, Windows, Amiga PowerPC, macOS 10 PowerPC, Dreamcast, Meu Deus. Java, PlayStation, PSP, Solaris, macOS 10 Intel, SG Irix, Android, Raspberry Pi. Tem que ter C e tem que ter STL. Jesus. Ele foi portado. Esse aí só perde pro NetBSD, hein? É quase um NetBSD. E em 2003 você ainda consegue uma instalação recente. Ele roda com alguns glitches usando o Wayland. Mas eu acho que o problema é mais da SDL do que dele. É impressionante, hein? E aí aquela pergunta, Demoscene tá morta? Pra mim, não. Apenas ela se mudou de forma, né? Do que era há 20 anos atrás, ela veio se adaptando aos novos tempos. Pra mim, é isso. E aí, características como que a gente já falou, né? Explorando as limitações do hardware como recursos, né? Como desafios. Se você for pensar que a Demoscene, no final de contas, é sempre um desafio do Sinner contra ele mesmo e contra a máquina, o Demoscene continua firme e forte aí. Sim. Pode não ter, talvez, o brilho de, sei lá, do início do século. Nossa, fala isso, início do século. Enfim, mas continua ativa porque, de novo, continua o desafio. Assim, enquanto existir alguém pensando, cara, eu vou conseguir derrotar essa máquina, eu vou conseguir fazer o que essa máquina não consegue fazer, a Demoscene vai continuar firme e forte. E aí eu acho que os caminhos têm sido tomados de partir tanto para coisas mais exóticas, entre aspas, como para limitar cada vez mais o que o cara pode fazer. Eu acho que é um indicativo disso. Sim. O pessoal que é de Demoscene fala que todo dia alguém fala Demoscene está morta. Ah, já falavam isso do MSX, já falaram isso de outros micros clássicos, já falaram isso de um monte em outros lugares. Já falando isso de estilos musicais. Já falaram isso de COBOL. Então, parece que as notícias sobre o fim da Demoscene pareceram tanto quanto precipitadas. Simone, pontos fortes, pontos fracos do... O Retrocomputaria é um podcast gratuito. Isto significa que você paga nada para ouvi-lo ou para visitar o nosso site. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. Logo, convidamos você a nos pagar um café. Sim, na página relacionada no nosso site, você pode fazer uma doação em dinheiro, inicialmente no valor de um cafezinho. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta do Retrocomputaria. O frete é por nossa conta. Nós temos lá botões para doação pelo PagSeguro, pelo PayPal e pelo Mercado Pago. Então, pague-nos um café, mesmo que você não consuma essa bebida. Se você preferir, você também pode ir até o link loja no nosso site e adquirir no Mercado Livre alguns dos itens que vendemos. E por último, se você quiser doar um item de hardware, aceitamos de bom grado. Todo o lucro das vendas e das doações é revertido para o sustento desse podcast e site, e você nos estará nos ajudando a realizar esse trabalho. Nosso muito obrigado. Mas acabou o programa já, então não vai dar tempo de falar. E aí, vamos falar um pouquinho das influências? O que essa galera aqui... Já falamos lá em cima um pouquinho, né? A galera que começou e aonde eles vieram parar, né? Acabaram se deslocando para a indústria de jogos, até porque aquilo que você usa para fazer um demo, você é muito bem-vindo você fazendo dos jogos. Muitas companhias, muitas empresas desenvolvedoras de jogos patrocinam Demoscenes. Sim, a própria SIGGRAPH, ela chegava a fazer... Tem um demo que ganhou um prêmio na SIGGRAPH, que é um simpósio de computação gráfica. Sim. A Microsoft
Microsoft, a Microsoft, sei lá, patrocina a AMD e por aí vai. Assim, é um lugar onde você vai encontrar uns caras loucos que sabem programar ou não tem medo de fazer alguma coisa estranha na máquina e que funciona. Esses caras são, como eu falei antes, são os hackers na acepção pura da palavra, né? Os que exploram o hardware para tirar tudo que podem e mais um pouco para conhecer e aprender com ele, né? É uma pessoa que consegue um feito desses tende a atrair a atenção de uma empresa que fabrica jogos, especificamente jogos. Sim. Que é o tipo do talento necessário. Então, alguns que a gente pode citar. A gente falou do demo da Future Crew, que era um grupo de demos para PC, e eles fundaram posteriormente uma empresa, um desenvolvedor de jogos, Remedy Entertainment. Eles eram responsáveis pela série Max Payne. Então, se você jogou Max Payne, já vai sabendo. Passou pela mão do pessoal da Future Crew. Foram eles que fizeram. Foi um demo. O Jaco Isalo, que era um senior nos anos 90, ele foi pra Rovio depois e ele é o criador do Angry Birds, dispensa apresentações, pouca coisa, né? Era um cara que veio da Demoscene. Você pega, por exemplo, o Will Wright, desenvolvedor conhecido, ele se inspirou em técnicas da Demoscene para trabalhar no jogo dele, no Spore. Então, de uma forma transversal, não diria nem tangencial, quase perpendicular, ele usou técnicas da Demoscene no jogo, no Spore, e aproveitou isso. Texturas e padrões de forma procedural. Ao invés de você ter uma tabela, você que tem uma função que gera isso, que é o Procedural Generation. Isso é muito utilizado em diversos jogos para economizar tempo de download, para fazer texturas de coisas que são aleatórias, tipo gramado, rocha, terra. Um mapa, né? Por exemplo, que é o caso do River Raid, né? A princípio, quem criou essa técnica foi a Carol Shaw do River Raid, né? Isso. Então... Até porque o mapa não caberia no cartucho. Exato. River Raid é um jogo de 4K, se eu me lembro bem. É quase o princípio do fractal. Você tem uma formulação simplérrima e ela gera algo de complexidade visual infinita. Não, o fractal ele é auto-iterado. Então, aí, tirando as empresas que a gente já falou, criado muitas outras empresas assim, contratam programadores, ilustradores, músicos que vieram da Demoscene para trabalhar no desenvolvimento dos seus jogos. Somente na Europa. E é o curioso, a gente citou no Repórter Retro recentemente, a Repórter não, foi um episódio, né? Não lembro. Foi num episódio que nós falamos rapidamente sobre a indústria de jogos europeia e que, como ela tem florescido, assim, a grande parte do pessoal que ela pega é essa galera de Demoscene também. Agora eu fiquei curioso para ver nomes de empresa. Podemos citar algumas empresas que trabalharam com o pessoal do Demoscene, né? Alguns fundaram com o pessoal da Demoscene, outros. Podemos citar a Digital Illusion, Starbreeze, Ascaron, a Remedy, que já citamos, Bugbear, Digital Reality, Guerrilla Games. Opa, isso é legal. Algumas aí. Fora, por exemplo, a Epic Mega Games, eu lembro que ela era patrocinadora da Assembly, não sei, e normalmente ela contratava o pessoal que fazia os demos, os que estavam em primeiro lugar, normalmente ela chamava pra conversar pra uma entrevista de emprego. Vai que, né? Vai que eles querem. Você vê assim, os mapas de demo parties, cara, é impressionante. Na Europa você perde a conta de quantas tem aqui. Você muda para os Estados Unidos, tem uma demo party. E eu acho que em Chicago. Rave é coisa de europeu mesmo. Toda essa subcultura que acaba sendo muito ligada a uma outra, Lampari, Demo Party, a Rave de certa maneira. Assim, é uma coisa, a música eletrônica, é uma coisa muito europeia. E particularmente de continente. A música eletrônica talvez nem tanto. A música eletrônica certamente tem muita coisa nas ilhas britânicas. Mas, em geral, esse pacote ali que é muito pacote. Tem ali no continente, centro da Europa, norte da Europa. É uma coisa muito típica dessas regiões. Agora, se você quiser conhecer uma Demo Party, se não tem pra onde ir, porque é muito longe, tem uma Demo Party que vai acontecer no dia 27 a 29 de setembro em Buenos Aires, na Argentina. Em Buenos Aires. É a Flash Party 2019. Então, se você tem curiosidade, mas não tem condição de voar até a Europa pra ver, a Flash Party vai acontecer em Buenos Aires nessas datas, 27, 28 e 29, e é um lugar de convergência da Demoscene, da comunidade de retrocomputação e de chiptune e outras subculturas da computação. Pô, tá aí, legal, hein? Quem tiver de bobeira em setembro já sabe pra onde pode ir. Já sabe, já estiver rodando lá na terra de Los Hermanos, já pode bater um ponto lá. Interessante. Além disso, a gente tem que recomendar sempre o documentário Mole Man 2. Tá disponível no YouTube, em torno de 1h30. Vimeo você pode baixar, está disponível no site do Moleman como todo. Tinha um pacote, inclusive, com legendas em português. Lembrando que o documentário tem em húngaro, tá? Húngaro. Você vai precisar da legenda. Você vai precisar de legenda. Tem partes em inglês. Tem muita narração em inglês, mas tem muita entrevista com a galera local. Ou seja, da comunidade retrocomputacional brasileira, só o
Ricardo Banff que vai entender, né? Por aí. Por aí. Temos também, aí se você quer uma coisa mais acadêmica, não quer documentário, não quer uma lista de demopares ao redor do mundo, nós temos a tese de licenciatura do Markku Helnemann, lá da Universidade de Helsinki, se não falo memória, peraí, eu vou botar o nome exato aqui, da Aalto University, deve ser muito alto ela, que em Helsinki é a dissertação de licenciatura, a tese de licenciatura do cara sobre Demoscene, de 2010, e são simpáticas 134 páginas. Se vocês tiverem curiosidade, olha só, foi lá no site do Monument 2, tem o link pro cine.org, que é um outro site repositório de demos, assim como o Poe.net. Tem ele, inclusive, em Full HD, para baixar. O iCine, quer dizer, o Poe é do grupo do iCine, tem toda a estrutura, todo mundo tá no iCine, né? O Poe faz parte do grupo. Cada site tem a sua função. Cara, tem legenda em vários idiomas, nossa. E quando você acha que já descobriu tudo, alguém vai lá e explora ainda mais. Eu sem procurar, por exemplo, as coisas acabam pocando nas minhas redes sociais, coisa nova aqui, uma coisa nova ali. Bem, se você quiser ver também, a gente falou desse calendário, dá pra você ver essas demopares, como falamos, a maioria na Europa, mas dá pra você ter uma noção. Então, é pertinho. Tem a tese de licenciatura do Markku, o próprio Monument 2, que tá disponível pra baixar. Cara, essa tese, eu vou ser sincero com você, essa tese é o que eu tô com muita vontade de ler. Ele fez todo um trabalho sobre a Demoscene, sobre os demos em geral. Ele fez um levantamento, tipo de efeito que você utilizava, diversos demos no decorrer dos anos. Infelizmente ele só não colocou como gráfico, mas bem, tá em tabela. Para ler tudo, né? Eu acho que é isso, né? Então. E ele fala de MSX. MSX teve uma presença, né? Mas por mais que, convenhamos, a máquina por excelência, a máquina dos demos é o Amiga, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E assim, meio que como eco do Amiga, o Atari ST. Quando eu andei brincando com o Atari ST que eu comprei, tudo quanto é jogo que eu arrumava tinha um crack legal. Eu lego. Xingando a comunidade do Amiga. Aliás, assim, essa brincadeira que ele tá falando aqui, xingando a comunidade, apesar de toda essa rivalidade entre grupos, antigamente entre plataformas, hoje entre grupos do Demoscene, rola muita amizade, assim. Tem um entrevistado, olha, o cara fala, a gente compete, mas assim, o cara que eu tô competindo no demo, ele tanto é meu melhor amigo quanto meu rival. Porque sabe, eles não tem com quem discutir esses mesmos assuntos. Pessoas normais se juntam nos domingos pra jogar bola, né? Esses caras se juntam nos domingos pra programar Assembler. Por aí. Por aí mesmo. Não, e é uma coisa natural. Tipo, se você tem um grupo que tem gostos parecidos, você vai se ligar a esse grupo. Sim. Então isso não é nenhuma novidade. Não é nada de espantoso, né? Nada de espantoso. Gente, gostei desse episódio. É um episódio com arte. Eu gosto do episódio do Retrocomputaria que tem arte. É episódio artístico. Rapidinho, a gente falou que a galera faz demo pra PlayStation portátil também, né? PSP. Acredito. Fazem. E por que não fariam? Se tem um microprocessador e tem algum tipo de feedback visual, vai ter demo pra ele. Juan, depois que fez um demo com uma geladeira, tudo é possível. Esse da geladeira levou o prêmio, realmente. Então, gente, vamos encerrar? Acabou, né? Vamos, né? Tá bom, né? Gente, acabou. Acabou 99, agora vem 100, eu acho. Isso, vocês acabaram de escutar o último episódio de Retrocomputaria com 2 dígitos. No próximo mês é a grande efeméride, que vem junto também com a efeméride do Repórter Retro, que fica 50. Vai ficar 50 depois. Enfim, o negócio é o seguinte, se a gente resolver não mudar de base decimal pra, sei lá, o tal hexadecimal, o próximo 100. Você chama de 64, se não tiver espaço pra escrever o número do episódio. Tem que ver. 64 hexa. Enfim, Então, como a gente não tá contando em hexa, e a gente nem sabe como vai ser o episódio 100, né, porque o gerador automático de pauta estava no Game Boy, né? O pauta agora tá brincando de fazer efeito de plasma. Não, e o pessoal do Game Boy tava reclamando aí porque eles estavam usando o Game Boy pra tocar. Tava rodando um tracker no Game Boy pra poder tocar e o gerador automático de pauta tava atrapalhando. Tem que esperar ele agora eles acabarem de compor, poder pegar de novo o Game Boy pra poder rodar. Exatamente. Bom, enquanto a gente não recupera o nosso cartuchinho com a nossa pauta, isso aí, gente. A gente se vê daqui a pouco no Repórter Retro e tchau, galera. Pessoal, muito bom falar sobre demos, uma coisa que eu gosto muito, que eu coleciono. Mesmo sendo cristão. Demonstrações, pronto, falar assim, pra não parecer que eu tô colecionando capetinhas. Não, então colecionando serviços Unix. Também bem lembrado. Isso faz lembrar aquela rua no centro do Rio, perto da Rua do Acre, que é a rua serviço principal, a Major Dimon.
Exatamente. Então é isso, estamos fechando aqui o episódio 100-1 e a gente se encontra no 100. Ou no Repórter Retro 50 antes, que vai sair um pouquinho antes do 100. Então tá, já, gente. Até lá. Fui. Até mais, gente. Até o Repórter Retro, eu acho. Ou então até o episódio 100. Enquanto isso, vamos ficar as greets passando aqui com todos os nossos agradecimentos pra todo mundo. Enfim, gente, até o próximo episódio. Tchau. Aliás, não, até o Repórter Retro. Uhum. Repórter Retro, enfim, tchau. Viva Estado Retro, computaria.